título da página e vai terminar com embaixadores de Cristo. Né? A gente vai mostrar alguns desses embaixadores, porque a página fala aqui do Evangelho aplicado. E aí o que a gente vai mostrar é que o Evangelho não é uma coisa para ser lida, comentada, é para ser usada. Né? É digamos assim, a possibilidade da materialização da lei divina em nós. Né? É o Evangelho em nós, dentro do que o Cristo podia deixar para nós da lei divina, dado o nosso atraso geral. Né? Então ele deixou aquilo que a gente podia efetivamente aplicar. Tá certo? E nós agora começamos a entender melhor o que é esse Evangelho, né? Para que ele serve de fato. Né? Então o nosso propósito é tentar mostrar isso que está aqui na página, que esse Evangelho é uma coisa para ser aplicada. Né? Então, se é para ser aplicada, ele tem mais do que uma característica religiosa. Né? Não é uma característica religiosa, na verdade. Já passei. Só de encostar aqui. Não é uma característica religiosa que ele tem. Ele tem uma característica de lei universal. Então, nós temos descoberto as leis de várias maneiras. Nós é que demos essa concepção de religioso para as coisas, né? Porque nós entendemos dessa maneira, mas a ciência descobre essas leis também. Então, a gente vai usar o Espiritismo, que, assim, a meu ver, é um elemento, é um instrumento que traz o poder dessa maneira científica de enxergar o mundo, né, de deduzir as coisas que estão no mundo, e a gente vai entender esse Evangelho por meio de uma visão assim mais estruturada, né, além da gente só ler e falar, as páginas do Evangelho são lindas, um refrigério para a minha alma. Não tem coisas ali, né, embutidas que a gente não está percebendo a profundidade e que é para ser usado todos os dias, a todo momento. A gente ainda usa muito mal. Né? É igual, fazendo uma comparação, o Evangelho é igual ao Excel. Vocês já ouviram falar do Excel? Gisele usava muito Excel, usa muito Excel, né? Então, o Excel, você vai fazer informática? Não, ainda não desceu. O Excel é um programa de computador, não é isso? É um programinha que a Microsoft fez, que tem lá um monte de quadradinho, que eu não sei bem para que serve, que eles chamam de campo, mas que é um programa espetacular, que faz, é um monumento. Né? E a gente usa menos de 1% da capacidade dele. Na hora que a gente usar 10%, vai ser fantástico. O Evangelho fala das leis divinas, das leis universais. Na hora que a gente entender mais isso, a gente vai poder fazer muito mais coisa. A gente entende muito pouco, por isso a gente usa pouco, né? Não usa quase nada. E é por isso que a nossa vida é complicada. E aí, essa parte da beneficência do Evangelho, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, né? O que é o Evangelho segundo o Espiritismo? É o Evangelho com a visão espírita do que Jesus queria dizer, com toda aquela parte moral. Né? O Kardec vai destrinchando, junto com as instruções dos Espíritos que ele coloca em cada capítulo. Praticamente todos os capítulos têm a instrução dos Espíritos, tem um ou dois capítulos talvez que não tem, né? Alguns capítulos iniciais, um ou outro, é só o Kardec. O resto tem a colaboração dos Espíritos. E a gente vai trabalhar 3 colaborações dos Espíritos no capítulo 13, nessa parte que o Allan Kardec fala da beneficência. Certo? Então é mais ou menos isso. Tudo bem? Olha aí, ó.
Então a gente vai começar a falar disso aqui. Essa parte inicial eu vou falar rápido, para a gente se deter depois no estudo mais dos 3 itens do capítulo efetivamente que fala da beneficência. Quer dizer, eu vou tentar. Como eu falo muito, vocês podem fazer assim, ó. Faz como quarto, vai em frente. Então, nós vamos falar, começando a falar do Evangelho, começando na Gênesis. Esse negócio aqui é perigoso. Só que qualquer coisa. Começando pela Gênesis. Na Gênesis, o Allan Kardec vai falar do caráter da revelação espírita. Por isso que eu vou mostrar, que a gente está se apropriando de uma ferramenta chamada Espiritismo, e ela é muito poderosa. A gente tem que conhecer melhor ela, para a gente usar melhor ela. Certo? Então a gente vai começar pelo caráter da revelação espírita. Está na Gênesis, os Milagres das Tradições, que é lá de 1868. Então, eu peguei só uns trechos que mostram que o Espiritismo pode ser considerado uma revelação. Revelação é algo que chega assim de repente, Menina, nem te falo. O último capítulo da novela vai ser assim. Ninguém sabe ainda, só foi revelado para você, porque você conhece o autor da novela e ele revelou. Então, a revelação é algo que as pessoas ainda não sabem e que é desvendado. Será que o Espiritismo é algo que foi desvendado? E aí, se é uma revelação, qual é o caráter dele? Como é que ele efetivamente é? Como é que é essa revelação? Então, o Allan Kardec vai considerar que o Espiritismo é uma revelação. E que tem duas, digamos assim, dimensões. Uma dimensão divina e uma dimensão científica. Pela natureza dele, ele tem esse caráter. Participa ao mesmo tempo da revelação divina, ou seja, vem da parte do Criador, do universo. E ao mesmo tempo, vem da parte dos homens. Nós deduzimos algumas coisas a partir dessa revelação que começou a surgir aí para nós. Ela é divina porque o aparecimento foi providencial, não foi nenhuma pessoa que chegou. Agora, vamos criar o Espiritismo para explicar a areia movediça. A areia movediça é importante. Então, precisamos de uma teoria para explicar a areia movediça. Criamos a teoria espírita para explicar a areia movediça. É isso? Não, né? Está errado. Não. Então, ela não veio de nenhuma teoria científica, de nenhuma teoria pré-concebida por ninguém. Começou a acontecer os fenômenos com mais insistência, e esses fenômenos é que gerou o interesse das pessoas em saber a origem daqueles fenômenos. E a partir desse interesse, eles descobriram alguns pontos fundamentais que os autores daqueles fenômenos, quem produziam aqueles fenômenos, queria passar para a gente. Então, alguns pontos fundamentais a gente vai usar agora, vai falar deles também. E o caráter científico? Ele tem um caráter coletivo. Esse conhecimento pode ser ministrado para qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. Desde que a gente consiga se comunicar com ela na língua dela. Por exemplo, Gisele fala inglês, francês, alemão e espanhol. É isso, Gisele? Então, olha só. No momento que ela aprendeu aquilo que era o Espiritismo, ela pode sair falando em diferentes países. Eu só vou falar para brasileiro, português, moçambicano, angolano, porque eu só falo português. Inglês, eu apanho. É um trabalho de observação e pesquisa. Aqueles fenômenos provocaram interesse de diversas pessoas. Pessoas mais frívolas que só iam lá para se divertir nos salões com os fenômenos. Outros queriam descobrir a origem, qual era a causa daqueles fenômenos. E entre esses, tinham alguns cientistas que vislumbraram coisas mais profundas ali. E com observação minuciosa, uma pesquisa
perseverantes, chegaram àqueles princípios, chegaram aos autores daqueles fenômenos. É uma doutrina de raciocínio e livre-arbítrio. A ciência, ela tem esse caráter, né? Não é porque um médico aparece e diz que ovo faz mal. Eu fiz uma pesquisa e disse que o ovo faz mal, que eu vou, não, doutor fulano de tal disse que o ovo faz mal, não vou mais comer ovo. Não, você vai pesquisar um pouco mais, vai buscar outras fontes para ver se realmente todas elas vão falar a mesma coisa. E você tem a liberdade de não aceitar as coisas. Né? Recomenda o exame. A ciência trabalha com esse exame constante. Alguém cria uma teoria. O Einstein criou a teoria dele lá, dizendo que a luz faz curva, porque o campo gravitacional de grandes massas faz não sei o que, assim, etc. Aí os cientistas, bela teoria. Agora vamos ver se ela se aplica. E aí teve que esperar um tempão até surgir um eclipse que reuniu as condições para eles fazerem uma experimentação para ver se aquela teoria dava certo. E aí comprovaram que deu certo. Aí depois ele ganhou o Oscar, não, né? O Oscar é para filme. Ele ganhou o Nobel, né? Um prêmio Nobel, por conta daquelas teorias que ele criou lá. Todos aqueles estudos fizeram a humanidade, o conhecimento da humanidade avançar. Então foram muito importantes. Então, o exame é livre na doutrina espírita, porque ela é uma doutrina científica. Então você tem o direito de usar da sua liberdade e examinar tudo. Não aceitar nada só porque está escrito, só porque alguém fala com você. Não foi ditada completa nem imposta a crença cega. É uma doutrina progressista, ela acompanha a evolução do conhecimento humano. Então, como Kardec colocou lá, se tiver em desacordo com algum conhecimento científico novo, né, verdadeiro, né, porque a ciência, ela não é, a ciência não é uma coisa exata. Né? Vocês sabem disso. Não acreditem só porque é científico. Porque a ciência muda todo dia. A gente sabe só 5% de todo o potencial de conhecimento do universo. Então, em cima de 5%, nós desenvolvemos todo o conhecimento que deu tudo isso para a gente. Mas é só 5%. E os outros 95%? Ninguém sabe ainda. Está tentando descobrir. Então, examinem e não aceitem. E prossigam buscando esse caráter de ciência progressiva, é um diferencial, né, do espiritismo. E essa união divina com o que a gente pode fazer com que a doutrina progrida. Daí o Marcos insistiu tanto no pessoal estudar. Só o Allan Kardec levou tudo aquilo ali de trabalho. A gente precisa estudar, porque foi justamente por eu estudar esse pedacinho do Evangelho, que você me deu a oportunidade de falar, que eu vislumbrei, eu vislumbrei algumas coisas que eu não tinha percebido. Né? Uma palavrinha ali, na tradução brasileira, me chamou muita atenção. Eu vou compartilhar com vocês também. Então, o Espiritismo e a ciência se completam. Porque qual é o objeto do Espiritismo? De que a gente se ocupa? Do espírito, né? A ciência se ocupa de quê? Da matéria. São duas coisas diferentes. Então a ciência não pode falar que o espiritismo está errado, porque ela não se ocupa desse objeto. Na hora que ela se ocupar, ela né? Vai ver outras coisas. Quando começar a se ocupar, vocês vão ver aqui, então vocês vão ver que é necessária essa união, né? O espiritismo sem a ciência, ao espiritismo faltaria apoio. E a ciência sem o espiritismo não consegue resolver alguns enigmas que se colocam. Por exemplo, esse garotinho aqui que está falando para uma plateia de médicos. Como? Já imaginou você falar para uma plateia de médicos? Falar sobre osteoporose. Sabe o que é osteoporose? Você sabe. E fala sobre
19 anos, acho que nos Estados Unidos. Isso? Juíza. Tá? Então, aí a gente vai trabalhar a nossa teoria científica espírita, dizendo, olha só, tem um princípio, né, basilar da nossa percepção sobre os fenômenos que poderia explicar isso aí. Eu posso me basear nesse princípio da reencarnação para explicar. Esse menino já aprendeu isso antes, em outras vidas, né? Então a gente tem, tá bonito isso, nessa live, eu nem sabia que era assim. A gente tem umas hipóteses lá de que o homem, ele não é só feito de corpo, ele é um espírito imortal que não desaparece com a morte. Não só não desaparece, como ele volta, pode voltar a renascer, né? Daí a gente poder explicar aquilo lá. Então essas hipóteses precisam ser comprovadas. Será que foram? Parece que esse cientista aqui, que não era espírita, americano, escreveu esse livro e outros. Ele, começando a pesquisar sobre esses fenômenos, chegou à conclusão que nas pessoas tinha alguma coisa mais que só físico, cérebro, e que sobrevivia, que se destacava do corpo, né, que tinha uma vida própria. Então, ele, e mais o Dr. Heine, minha esposa, criou a parapsicologia, ou seja, um estudo da alma, para além do que a psicologia passou a fazer, porque a psicologia inicialmente se dedicava à alma, depois ela passou a se dedicar ao comportamento do ser humano enquanto ser humano encarnado. Deixou a alma de lado. A parapsicologia veio no mundo científico resgatar essa questão de tentar comprovar a imortalidade da consciência, que a consciência prosseguia após a morte. Né? Então, olha, no curso de 70 anos de estudos de mediunidade, são esses fenômenos entre consciências num estado e no outro, alguns dos sábios mais eruditos do mundo, bem como inúmeros outros de menor reputação, convenceram-me de constituir essas mensagens da mediunidade, mensagens dos espíritos, uma prova aceitável da continuidade da vida. Né? Essas personalidades que animaram pessoas, tipo a personalidade Heitor, morre, mas a consciência Heitor continua. Né? E pode voltar. Mas aí foi muito bombardeado, né, pelo mundo científico, porque a voga do mundo científico é eminentemente materialista. Então é complicado você falar de espiritualidade, né, de imortalidade. E mais, o que ele falou? Esses casos, uma multidão de outros, levam inegavelmente a pensar que certas pessoas são as vezes tomadas de uma consciência perceptiva que lhe traz uma revelação. E o Allan Kardec colocou esse caráter de revelação, né, no Espiritismo. Isso aqui é o Heine falando. Né? Existe uma realidade que domina o universo em toda a sua importância e não há outro recurso se não chamar essa realidade espírito humano. Exemplos do que parece ser um contato entre os espíritos, além da barreira do espaço, mais ainda do que a própria clarividência, quer dizer, ver claramente esse mundo espiritual, levam a pensar que existe no espírito algo que escapa às sujeições da matéria, impressionando funções sensoriais. Permite crer numa certa separação entre o espírito e o corpo. Chico Xavier teve uma época que foi levado para os Estados Unidos para participar de umas experiências, né? Eles ficaram impressionados com o Chico, né? E vieram também cientistas da NASA para fazer pesquisas com ele. Então, o Heine
comprovou essas coisas, mas a parapsicologia, que começou como uma ciência dentro do campo do mundo científico, os cientistas meio que colocaram de lado, né? Enfim, a gente não vai enxergar um pouquinho melhor isso, né? Então, como é que a gente pode comprovar aquela hipótese do ser imortal? Com essa nova ciência, que é o Espiritismo, né? E o Espiritismo usa que método para isso? O método científico. Foi com o método científico que o Kardec chegou a essa coisa. Então, qualquer cientista que usar o método científico naquelas condições que ele vai encontrar, né, deixado bem claro nesse livro aqui, que é o livro experimental por excelência, ele vai conseguir chegar às mesmas conclusões lá na Kardec. Tá certo? Se ele seguir a metodologia. A ciência usa metodologia. Então, a ciência espírita tem uma metodologia que está descrita no livro dos médios. Se você quiser saber sobre a metodologia espírita, de comunicação com os espíritos, vá lá no livro dos médios que você vai encontrar. Tá? E isso granjeia para aquele que estuda metodicamente, faz a análise experimental de tudo aquilo que está colocado aqui, ele ganha uma fé inabalável, né? Porque ela é baseada na razão. Então, é dessa fé baseada na razão que a gente vai se valer para estudar o Evangelho. Não é simplesmente porque eu tenho fé, porque eu tenho uma fé raciocinada. Eu vou estudar agora o Evangelho com essa fé, né? Usando todo esse conhecimento científico que veio daqui, o estudo experimental lá, que começou lá com Allan Kardec, que deu como consequência uma filosofia, ou seja, mecanismo de você responder a todos os porquês da humanidade. Tá certo? E isso daí desemboca na criação do universo, na origem do universo. E faz com que a gente seja capaz de se ligar, né, com o Criador do universo de uma forma simples, direta e racional. Então, é disso que a gente vai estar falando quando a gente for ler o Evangelho, né? Quando a gente for estudar o Evangelho, e mais do que estudar o Evangelho, passar a aplicá-lo na nossa vida. E quando você conseguir aplicar, nossa, é isso que eles vão tentar falar um pouquinho nessas páginas para mim. Então, dito isto, o laboratório que foi usado é um mediúnico, as experiências, né? Desde 1848, quando começaram os fenômenos lá dos batidas em mesas, pancadas, começou lá nos Estados Unidos, né? Esse método. Então a mediunidade se valeu de grandes sensitivos, pessoas com essa capacidade de perceber esse mundo extrasensorial, que é o mundo espiritual, para fazer todos esses levantamentos e as comprovações que continuam, porque os médios, né, Gisele? Gisele hoje é minha contra-regra, né? Essa coisa da medida continua acontecendo, os médios continuam aparecendo por aí, não é isso? Então você continua podendo comprovar aquilo que vocês fazem, reuniões mediúnicas, usam os médicos, e continuam comprovando as mesmas coisas que Allan Kardec comprovou lá, né? A existência, a realidade, que os espíritos são diferentes, que tem espíritos mais avançados e outros menos, né? Enfim, mas não foram só pessoas que foram pelo viés espírita. Olha quantos cientistas renomados, alguns prêmio Nobel, estudaram esses fenômenos. Os fenômenos. 13 prêmios Nobel. Não é? Só os espíritos. Ó, esse aqui foi o prêmio
fenômeno. O Charles Michel, acho que foi também. Os Zollner eu não sei. Né? O Flammarion é o maior astrônomo do mundo na época. Enfim. Né? Só a gente toca. Isso aí é só alguns. Né? Alguns fenômenos que começaram a chamar a atenção, porque você no Brasil, ó, com essa médium aqui, lá no Pará, ela é quase desconhecida. Né? Tem um livro que assusta as pessoas, porque o nome do livro é O Trabalho dos Mortos. A pessoa fica com medo. Agora não, né? Porque o jovem começa a ler filme de zumbi, aí, morto-vivo, está tudo certo. Né? Mas isso aqui, ó, no início do século XX, 1900 e pouco. Tá certo? Então, ó, materializou-se lá a filha do Frederico Figueiredo, a Raquel, que ficou no colo do pai. Ali, maravilhoso. Que consolo para esse pai. E detalhe, né, ele era um judeu. O Frederico era judeu. Depois ele se tornou espírita, foi um grande colaborador, né, do movimento espírita. Frederico Figueiredo foi quem trouxe os primeiros fonógrafos para o Brasil. Ele tratou direto com o Thomas Edison, se não me engano, né? O fonógrafo. E ele foi que trouxe isso para o Brasil. Difundiu isso aí e tal. Então esse camarada depois levou para a gente um livro que eu recomendo que vocês estudem, que é o livro Voltei. Que ele pede lá, será que eu posso voltar para mostrar para os espíritas que não é para fazer igual eu fiz? Para fazer melhor, porque o que eu fiz não deu luzinha nenhuma aqui na espiritualidade. E ele fez coisa para caramba. Aí eles pensam, caramba, ele fez isso tudo e não tinha luzinha nenhuma. Porque tem outras coisas mais importantes. Não é fazer coisas, fazer as coisas certas. As coisas que têm maior valor espiritual. É isso que a gente vai discutir hoje. Né? Porque o fenômeno em si, vocês vão ver que ele não serve para muita coisa, não. Ele serviu para surgir a doutrina espírita, ele serviu para muita coisa. Mas, para quem já tem todo esse legado, o fenômeno é para quem não tem nada e precisa ainda dessas comprovações materiais. Para quem já tem isso tudo aqui, todo esse manancial para estudar, você não precisa do fenômeno. Né? O raciocínio lógico faz você, né, ressalta disso daí, essa coisa toda. Os pastores estão buscando pessoas que são espíritas para explicar para eles, porque agora estão mandando o espírito afastar do corpo e ele não está se afastando, está começando a querer conversar. Então estou querendo agora, buscando conhecer sobre isso. Porque a gente está num momento de transformação do mundo. Vocês já repararam que agora o negócio está complicado, tá? Então, mas Jesus já tinha falado, né? Várias profecias já diziam, vai ter um momento em que o mundo meio que vai sair do eixo. Precisam aparecer para que a gente veja para onde a gente quer ir. Porque basta a gente estar encarnado para nós doarmos energias. Sim. Então, eu estou sempre cansada. Tem dia que eu não faço quase nada, estou cansada, porque a gente dispõe de energia, faz doações para aqueles que precisam de nossas energias. E o engraçado, Sandra, é que geralmente os que mais doam são os mais magrinhos. Às vezes a gente pensa, né, pessoa, muita energia, não, os magrinhos que doam mais. O Peixotinho, que era um médium de materialização igual lá no Prado, era pequenininho, magrinho assim, mas acho que era mais magro que eu. E o que ele doava de ectoplasma para fazer todas aquelas materializações era uma grandeza. Né? Para a gente ver que isso não tem uma relação com simplesmente com a coisa física só assim. Tem mais coisa por trás de todas as fenomenologias. Né? Então é preciso que a gente estude. A gente vai entender como é que as coisas acontecem. E ó, mediunidade não é coisa nova, né? Não é invenção do espiritismo. O espiritismo não inventou nada. Nada. Nem reencarnação, nem imortalidade, nada. Isso é fenômeno natural.
O Espiritismo é só uma sistematização do entendimento desses fenômenos todos, que tem o Espírito como origem desses fenômenos. Então a gente está estudando a natureza, né? A natureza do Espírito, e das suas possibilidades e das suas potencialidades, e de nós como Espíritos. E por que nós estamos aqui? Se eu sou Espírito, por que eu estou nesse corpo? Eu devia estar livre para sair voando por aqui se eu quisesse. Seria legal? Correr como flash. Era um sonho, né? Mas, então, a mediunidade é algo que, né, já estava aí e vinha sendo estudado, mas sendo estudado de forma fechada. O Espiritismo escancara o conhecimento do mundo espiritual para qualquer pessoa. E agora, o compromisso da gente é difundir isso mundialmente. E sabemos usar o nosso livre-arbítrio. Sabendo usar. Né? Porque a gente vai se comprometer com aquilo que a gente fizer. E cada um faz o que quiser. Né? A gente adquire conhecimento, por enquanto usa mal, muito mal. Porque se a gente usasse bem, a Terra estava de outro jeito. Né? Aí falar, mas quem sou eu? Eu vou mostrar quem são vocês. Quem sou eu? Né? Nesses casos que a gente vai estudar aqui. Tá certo? Eu criei um monte de expectativa assim no final. Mas é isso que ele vai mostrar? Né? Faz parte, né? Do jogo assim. Cria uma expectativa, tchan. Marquesa, o que será que vai surgir disso daí? Não sei. Vamos agora. Então, ainda terminando essa parte, olha quantos livros interessantes, são só alguns, né? Alguns casos interessantes mostrando a mediunidade ao longo da história. Enfim, tem tanta coisa que a gente pode estudar. O que interessa para a gente, tudo isso daí, ó, é que há uma alma que sobrevive à morte física. E ela pode se comunicar. Que essas almas somos nós. E agora estamos encarnados, outros estão desencarnados. Ora estamos aqui, ora estamos lá. Somos seres em trânsito. Então, interessa agora a gente falar de todo esse conhecimento, qual é o efeito moral que eu posso tirar disso. Agora é que a gente vai entrar no Evangelho. Mas o Evangelho, se a gente for só pensar emocionalmente, ele vai servir pouco para o nosso progresso. Quando muito a gente vai chorar copiosamente e tal. Quando a gente une a questão emocional, o Evangelho suscita em nós, ao potencial de raciocínio que a gente tem com a doutrina espírita nossa ali, o Evangelho ganha uma outra dimensão, né? Uma dimensão que não tem limite, né? Do potencial transformador. E a gente vai entrar então lá no item que a gente vai tratar, que é o capítulo 13 do Evangelho, que chama-se o item 13 do capítulo: não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Então, tem vários tópicos. O Allan Kardec começa, quase todos os capítulos, o Allan Kardec vai começar com passagens do Evangelho de Lucas, Mateus, Marcos e João. Certo? Então, ele pega partes do Evangelho que tem a ver com esse tema geral que ele colocou no capítulo, e depois ele comenta o que Jesus queria dizer profundamente com aquilo ali, né? E aí depois, esse capítulo 13 é fantástico, tem uma das páginas assim, que eu acho mais fantásticas, que é os infortúnios ocultos, uma das páginas mais sensíveis para mim do Evangelho, escrita pelo Allan Kardec. Então é lindíssimo. O óbolo da viúva,
e aí vai chegar lá nas instruções dos Espíritos, que começa no item 9. A gente vai tratar das instruções dos Espíritos 11, 12 e 13. Essa é a 11. Não, essa primeira parte aqui é o Allan Kardec, no item 3, após as passagens do Evangelho, ele fazendo um comentário sobre. Esse relógio está certo, né? Sobre as passagens de Jesus, em que Jesus fala assim: tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens e tal, né? Quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda que dá a direita, etc. Então Jesus vai falar isso e Allan Kardec vai discorrer sobre essa questão de como fazer o bem, né? Uma visão espírita, né? Destrinchando o que Jesus falou. Praticar sem ostentação. Quando a gente pratica sem ostentação, ela tem mais mérito, porque além de ser caridade material, ela é caridade moral, porque resguarda a suscetibilidade do beneficiário. Imagina que eu sou uma pessoa, estou passando por uma situação muito difícil, mas eu já tive uma vida boa pra caramba. Chego, né, tenho que me constranger a pedir a alguém o auxílio. Fiquei desempregado. E chegou um casal lá no centro, nessa condição. Camarada, ele era assim bem humilde, né? Comportamento. Não era bem esse caso, mas ele chegou, ele trabalhava na construção civil. Ele trabalhava na construção civil e ele ficou desempregado porque acabou aqueles programas todos que tinha, e aí ele morava de aluguel lá em Campo Grande ou Comigo. Aí morou de aluguel, o dinheiro acabou, não tinha como pagar, ele procurando emprego. Aí o dono do imóvel falou: ó, não dá, você já está atrasado aí 3 meses, não dá para continuar, você vai ter que sair. Aí ele: mas poxa, onde que eu vou com minha família? Aí no desespero, falou com a tia: não, pode ficar na minha casa. Aí foi para a casa da tia, ficou algum tempinho na casa da tia. Só que, imagina, tinha acho que 4 ou 5 filhos, mais ele, a esposa. Começou a ficar uma situação difícil lá, ele teve que sair da casa da tia. Aí não tinha para onde ir, não tinha para onde ir. Aí o cara lá foi buscando abrigo em outros lugares, foi parar na igreja do Cristo Rei, ali em Vaz Lobo. Né? Aí o padre arrumou um lugarzinho para ele ficar lá. Já tinha ficado mais de 1 mês, mas aí a igreja também não podia, não tinha estrutura para manter uma família lá. Né? E aí ele estava saindo para buscar o que ele ia fazer, estava meio sem saber o que fazer, foi para lá no centro. Aí, poxa, era uma terça-feira, no horário assim, depois da reunião, o que vai fazer e tal. Aí tem chuveiro lá no banheiro, sugestão, bota chuveiro no banheiro, ou cria um chuveiro em algum lugar, porque as pessoas não precisam tomar banho. Né? Aí as crianças tomaram banho também, a gente arrumou bolsa lá para eles, mas aí ele falou: poxa, eu nunca dormi na rua. O cara tinha família, tinha casa, tinha tudo. Eu nunca dormi na rua. E ele desesperado, porque eu tive que arrumar um colégio perto daqui, enquanto ele estava na igreja, ele, né, tinha um endereço, porque para a gente poder ganhar o Bolsa Família, eu tenho que estar em algum lugar e meus filhos têm que estar na escola. Mas se eu não tiver um endereço, como é que eu vou conseguir botar na escola? Olha como as coisas vão, né, se engendrando e criando uma situação dificílima. Por isso a questão da assistência social é um trabalho assim, você tem que ter um cuidado, né, uma atenção muito grande. E aí a gente fala: não dá para ficar aqui no centro. Aí a gente pegou lá os dados dele, ele tinha o celular ainda, aí, não, anota aí, não sei o quê. Tá, beleza, aí gente, vamos tentar nos cotizar, amanhã a gente sai para tentar
encontraria um lugar para alugar para ele ficar com a família. Só que aí tentando ligar para ele, não conseguimos mais. Vimos uma pessoa de uma casa para alugar ali próximo e tal, acho que dá uns R$300, aí não consegui pagando para ele, até ele arrumar um emprego e tal. Não conseguimos contar, e aí ficou aquele peso, né? Caramba, onde será que está essa família? O que será que eles estão passando? Né? A gente perdeu o contato. Passado-se o tempo, a gente, né, esqueceu aquele caso, porque tantos outros casos vão surgir. A gente está lá um dia, um sábado no céu, aí uma moça está no portão lá, rindo assim, a gente olhou, aquela senhora que veio aqui com o marido, aí fomos lá, abrimos, aí ela, nós conseguimos um lugar, porque tem uma tia, que tem uma casa no Parapeiro, que estava abandonada, e ela estava com medo do pessoal invadir, então deu para a gente morar lá, ficar lá. Que maravilha, né? Arrumou, aí a coisa mais ou menos se estabilizou. Passa um tempo, eis que ele volta lá no centro. Já tinha perdido aquilo, que a tia depois disse que não podia mais ficar, enfim. Então essas situações, né, são bastante complexas. É isso? E você vai tratar com pessoas com essa situação ou outras, ou qualquer uma situação, que você não pode julgar a situação do outro, porque você não sabe o que está por trás daquela fala dele. É isso? Imagina, quer dizer, a gente soube dessa história toda, mas imagina que tu está lá na reunião, aí a pessoa chega, senta, assiste a reunião e depois fala, conta essa história para você. Aí você, essa história, será que é verdade? A gente não fica assim, será que é verdade? Moço, eu só preciso da passagem, porque eu tenho que ir para Nova Iguaçu e tal, porque eu moro lá, mas eu vim. Caramba, que história complicada, é sempre longe, eu tenho que ir para não sei aonde. Será que é mentira? Será que é verdade? A gente fica nessa questão, né? Mas a gente deveria não julgar. Você pode até achar, não, a minha decisão vai ser nesse caminho, porque nós temos o livre-arbítrio, a gente tem que tomar a decisão o tempo todo. Nem sempre vai ser a melhor, mas a gente tem que tomar. Se a gente tentar usar o raciocínio, a razão, o sentimento junto e pedir inspiração, a gente vai sempre tomar uma decisão melhorada, né? Enfim, o Allan Kardec mostra para a gente essa necessidade da gente resguardar a suscetibilidade do outro. E às vezes a gente não faz isso, né? Quando atende as pessoas. Tá certo? Então precisamos tomar muito cuidado, né? Então, Allan Kardec vai falar disso, sobre essa forma de fazer o bem. Não basta fazer o bem, tem que saber fazer o bem, para que seja um bem real, profundo, né? E que não fira a suscetibilidade dele. E a página primeira lá, o 11, é do bispo de Argel, desencarnado, se assinou Adolfo, e vai falar da beneficência. Beneficência, meus irmãos, dar-nos nesse mundo os mais puros e suaves deleites, as alegrias do coração que nem o remorso, nem a indiferença perdoam. Oh, pudesses compreender tudo que de grande e agradável encerra a generosidade das almas. Pudesses compreender. Então, é para a gente ler e falar, eu tenho que compreender essas coisas. Não é uma simples palavra que ele coloca. Ele está querendo o mergulho no entendimento das coisas. Sentimento que faz olha a criatura às outras como olha a si, e se dispa para vestir o irmão, pudesses ter por única ocupação tornar felizes os outros. Então a caridade é trabalhar para tornar feliz um outro, e você sentir felicidade em fazer isso. Essa é a verdadeira caridade.
Então essa compreensão que ele pede é um negócio muito profundo. Não é uma coisa emocional. Ela tem que juntar a emoção e a razão. Porque como é que eu vou realmente ajudar ele? Se eu der uns quilos de feijão e arroz que ele está pedindo, será que eu resolvo a situação dele? Ou eu só estou querendo me livrar dele? Eu tenho que olhar para mim, para ver o que me move em fazer aquilo. Porque tem que ser aquela caridade sem ostentação, sem interesse pessoal meu. Não, preciso me livrar dele. Então vai lá, pega os quilos lá e entrega para ele. Não é essa a caridade. E aí ele vai falar aqui para a gente quais festas mundanas podereis comparar a que celebrais quando, como, aí volta a página, embaixadores do Cristo, não é? Representantes da divindade, levais alegria a essas famílias que da vida apenas conhecem vicissitudes e amarguras. Aí a gente tem que ler essas páginas lembrando dos princípios espíritas. Essas pessoas que estão passando por essas vicissitudes e amarguras são espíritos iguais a nós, que estão nessa situação ou como prova ou como expiação. Se como prova, o objetivo é que ela consiga passar bem por aquilo ali. Se como expiação, é porque ela fez mal antes. E agora, ela passa pela mesma situação que ela gerou lá atrás, de pobreza, de miséria, de malversação de verbas, de recursos, que era para usar bem, ela usou mal. Ela agora vai sentir na pele, lá onde ela tinha que ter ajudado a gerar desenvolvimento, ela enterrou mais ainda o pessoal, pois ela vai nascer filho daquele pessoal que ela enterrou. E aí ela vai perceber a necessidade de mudar. Muitas vezes vai se revoltar contra aquela situação que as pessoas não merecem viver daquele jeito. Ela está aprendendo que nenhuma pessoa merece viver daquele jeito que ele está vivendo. Mas antes ele não compreendia isso. Então, às vezes, o sofrimento é o elemento do progresso nosso. Aí você fala, bom, então deixa ele sofrer. Não. Ele vai expiar, porque é consequência da lei, que a gente já conhece, é uma lei geral, de justiça para todos. A cada um segundo as suas obras. Mas não é a cada um segundo o que eu acho que ele deve passar. Segundo o que a lei divina faz. E a mesma lei divina é lei de amor. Se ela é lei de amor, compete a mim amar. Para eu estar dentro da lei, senão eu vou estar fora. Se eu achar que é certo o cara ficar na miséria, porque se ele nasceu naquela condição é porque ele precisa sofrer, eu não estou amando, então estou fora da lei. Eu compreendo que ele nasceu naquela situação porque ou ele quer, com aquela existência, resgatar um monte de coisa, progredir mais rápido. Eu não sei, eu não posso julgar da situação dele porque eu não conheço a história espiritual dele. A única coisa que eu conheço é que ele está no momento passando por necessidade. E a lei, o que a lei manda eu fazer? Amar. Então agir bem com o outro. É isso que ela manda. Eu não tenho que julgar. Se eu não posso fazer nada, faço uma prece. É muita coisa. Se eu não posso mover algum recurso material para ajudar, eu uso um recurso espiritual. Mas a gente pode ajudar. E ele vai enfatizar essa questão. Então a gente não vai julgar, a gente vai perguntar o que eu posso fazer pela criança. Vai nascer, tem 6 filhos, vai nascer mais um. Eu não vou julgar aquela pessoa, porque vai ter que perguntar o que eu posso fazer para resolver aquela situação. Aquela situação. A gente passa por várias famílias que passam por essas situações. Ele está falando agora. Tinha uma que tinha 12, 13 filhos. Aí você fala, você não tentou o controle de natalidade? Você fez lá o programa lá na maternidade? Pediu para ligar as trompas? Ligaram? Mas por que não
não ligaram? O que estão esperando para ajudar aquela família? Entendeu? Então, às vezes é o nosso papel. É o meu papel lá enquanto médico, enquanto enfermeiro, não é? Naquele hospital que está fazendo aquele programa, dá a ela o direito que ela tem. Poxa, ela já teve 12. Pode ser que no 13º ela morra por conta de toda aquela circunstância. É muita gente nascendo de uma mesma pessoa. Né? Ela tem o direito de ter essa possibilidade, que é dado, a gente já mudou os costumes, mudou tudo, criou toda uma infraestrutura para ajudar aquela criatura. Mas na hora que ela precisa, não bota o mecanismo para ela. Entendeu? Então isso é perversidade, iniquidade. Seria o nome. Né? Agimos com iniquidade. E aí, estamos fora da lei. A lei de amor, eu não amei naquele momento, não dei a ela aquele direito que ela tinha, e aí eu fui iníquo e vou arcar com as consequências disso. Não é o governo federal, estadual, municipal que vai arcar com isso. Sou eu que estava ali na ponta e tinha que fazer o que eu não fiz. Então a gente fica botando culpa nos outros e não faça a nossa. Se a gente não fizer a nossa parte, nada acontece. Né? Vai continuar tudo do mesmo jeitinho. Então ele vai falar, ó, que as pessoas sofrem, ignoram que viver é sofrer, porque na terra é mundo de prova e expiação. A gente, espírita, já sabe disso. A gente reclama porque a gente gosta de reclamar. Porque a gente sabe que a terra é isso aqui, é sofrimento, dor, dificuldade, problema. Porque nós estamos nessa faixa evolutiva. Vamos melhorar? Vamos. Estamos melhorando? Estamos. Já não somos tão bárbaros. Mas o planeta é isso. Né? Estou com fome. O que a gente faz se o outro está com fome? Dá de comer. Não é isso? Não, a gente destrói todas as possibilidades do cara se alimentar. Aí depois vem um outro para reconstruir. Poxa, por que a gente não deu continuidade? Então olha a responsabilidade de cada um. Não é isso daí. Ah, eu trabalho na merenda da escola, não, mas aí fica dando, não, é muita carne para ficar dando. Não, não vamos dar não. Vamos. Mas não é para dar, não está ali. Não é para aquelas criaturas. Entendeu? Ah, não. Ah, fica fazendo tempero, faz de qualquer jeito, tá bom. As crianças estão acostumadas a comer ruim assim mesmo, sem tempero, não sente diferença. Então, quem é que falou que era para você fazer assim? Ninguém. Nenhum governo já fez. Ele te deu lá a cebola, o alho, né? Deu tudo, o fogão, o gás. Agora, você não fez a tua parte. Então, o menino comeu mal, ou não comeu porque não gostou da comida, aí você fala, ele não tem nem o que comer em casa, aqui fica querendo escolher. O direito dele escolher. Não é? Ué, sabe? Aí eu estou julgando aquele espírito. Quando eu tenho que olhar, é um espírito que está ali, pode ser o benfeitor da humanidade daquela criatura. Então eu quero estar bem com ele, fazer tudo por ele. Por todos eles, em todos os lugares que eu tiver. Porque eu não sei quem é quem, não é isso? Eu tenho que ajudar todos. Então, ele fala, quando a gente ajuda, cara, a satisfação que você tem de ajudar é muito maior do que qualquer balada. Se você agir com profundidade no bem. Vou acelerar, porque ele vai falar um monte de coisa ainda, né? Quão deliciosas são as impressões que recebe aquele que vê renascer a alegria onde um momento antes só havia desespero. Então aquela criatura chega lá desesperada. Você conforta, fala, dá uma linha, dá um passe. No final, a criatura saiu. A satisfação. Caramba. E aí, né, em alguns casos, ela ainda fala, se não fosse você, eu ia sair daqui e me suicidar. Olha a satisfação. Profundo, não tem festa que dê isso. Né? É isso que ele está tentando dizer. Começa a fazer o bem com esse nível de profundidade.
que aí você não vai querer fazer outra coisa. Né? Enfim, ele vai falar de tudo isso. Caridade, palavra que sintetiza as virtudes. És tu que has de conduzir os povos à felicidade. Então, olha só, não adianta, enquanto a gente não agir dessa maneira, a gente não vai ser feliz. Pode tirar um cavalinho da chuva. Né? Então, enquanto tiver maldade, iniquidade, isso aqui não vai acontecer. E ele coloca: quanto bem a fazer. Não vos queixeis, ao contrário, agradecei e prodigalizai a vossa simpatia, o vosso amor, o vosso dinheiro por todos os que deserdaram dos bens desse mundo, enlanguecem na dor e no sono. Colhereis desse mundo bem doces alegrias, e mais tarde você vai ver as consequências. Vai ser diferente do Voltaire. O livro que vocês vão escrever, depois de fazer isso tudo que ele falou, vai ser diferente do livro Voltaire. Aí vocês têm que ler Voltaire para ver o que aconteceu lá com Frederico Figueiredo, que foi um dos grandes trabalhadores espíritas do início do século XX. Certo? A outra página é de um dos grandes nomes da caridade cristã, São Vicente de Paulo. Tá certo? E ele vai falar a mesma coisa, né? A chave do céu é ser bom e caridoso. Então não adianta que não entra sem ser bom. O preceito é amai-vos. Então a lei é amar. Você quer estar dentro da lei? Ama. Tudo que você fizer que não esteja ligado com amor não é a lei. Então você vai estar fora. E aí você vai estar bem, né? Pelo devotamento ao próximo, somente nos arroubos da caridade, encontra ela ventura e consolação. A gente fica em êxtase quando faz isso. Você se eleva. Quem é médium, viu, gente? Quem é médium, quando faz essas coisas, começa a ver um monte de espírito iluminado em volta. Aí fala: mas tu fez uma coisa maravilhosa. Então, se você tem mediunidade, evidência, você vai perceber esses espíritos em volta de você, quando você estiver com essas intenções. Né? E, ademais, quem não sentiu o coração pulsar de íntimo? Esse é o trabalho dos nossos. Esse é o trabalho dos nossos. É o trabalho dos nossos. Agora tem que ser o trabalho dos vivos. Né? Quem nunca sentiu no coração pulsar de júbilo, de íntima alegria, a narrativa de um ato de bela dedicação, de uma obra verdadeiramente caridosa. Eu vou mostrar duas aqui para vocês. Se o Marcos me permitir, já são 9 horas. Eu estou atrasado, ele vai falar: sabia que ele ia fazer isso. Na verdade, eu queria chegar nisso aqui que o Vicente Paulo fala, e que foi colocado aqui. Se unicamente buscasseis a volúpia que uma ação boa proporciona, observar-vos sempre na senda do progresso espiritual. Se você quer progredir espiritualmente, seja voluptuosamente bom. Aí eu falei: volúpia tem cara de coisa sexual. Aí eu fui no dicionário e realmente é. Eu falei: volúpia é prazer. Então, quando você faz o bem com essa profundidade, o nível de prazer que você vai sentir é tão intenso e pode ser muito mais intenso do que o prazer sexual que move a humanidade. Né? Então, essa volúpia em fazer o bem é que é a recomendação dos espíritos. Você se engaja mesmo, tem que fazer, faz. Mas o que as pessoas vão pensar? Não faço a menor ideia. Interessa o que você vai pensar. Né? E aí, ele continua lá, né? Vossos males provêm todos do abandono que votais ao entendimento da lei, ao Evangelho. Não é isso? Porque Jesus ensinou isso tudo. E ele demonstrou como fazer o bem. Mas a gente não aprendeu. E aí, o que os espíritos estão fazendo? Só estão encorajando a gente. Faz, esse é o caminho. É isso que vocês têm que fazer. Tá?
E aí ele arremata lá, ó, as manifestações espíritas unicamente se produzem para os de olhos fechados e corações ainda duros. Mas não é o nosso caso, a gente já tem coração meio mole, não é? E a gente já não tem o olho fechado, tem muito esclarecido. Então não pode dizer que não sabe. Né? Então é isso. Certo? Ao fazer isso, você encontra uma alegria já na vida presente. Não vai esperar nem você desencarnar. Tá certo? O terceiro pode colocar aqui, não? Filme. O terceiro é a mensagem do Espírito Cárita, que foi uma das primeiras cristãs, né? Que vocês vão ler, que é o item 13. Eu até tinha colocado ele, mas eu não dá tempo da gente colocar. A Cárita vai se derramar na emoção, na emotividade para a gente. Então, deixa para vocês lerem. Esse aqui era para ter passado antes. A gente vai passar rapidamente, só mostrando aquela questão de onde é que essa criança de 3 anos chinesa aprendeu a desenhar assim. Quem ensinou para ela? Que escola fantástica de desenho na China faz isso daí? Nenhuma, né? Não dá para ela aprender. Vocês entrem na internet, vocês vão ver lá no YouTube. Passa por lá. Esse aqui tem som, né? Essa é a história do Ryan. Para mostrar que você com 7 anos pode mudar o mundo. Ele tinha 6. How much money you could save for 12 people children in Africa. And Brian was really interested in he's interested in water and people in that water. So I said, how much was that for again? She was at $70. He goes, I don't listen to that. It's explain that people were dying because they didn't have the money. And that just gave me a bad feeling inside. Because it meant that I just closed my eyes and opened them again. In that classroom, I was being $475 doing 100 things they didn't have. So I went home and begged my mom and dad for $70. So we sat down with him and we explained to him that $70 was an awful lot of money and that we wouldn't be able to give it to him. However, if he was serious about it and if he wanted to earn the money, that we would help him by giving him some extra chores to do. After 4 months, he had the $70, which he took to an organization called Water Can. But it wasn't enough. Ryan learned it would cost $2,000 to build a well and $25,000 to buy a drilling rig. What seemed like an ever-increasing goal that he was determined to reach, he turned to family, friends, and neighbors for support. Last summer, Ryan traveled to Uganda to visit his well, and the community would help. They had welcomed him with open arms. This is your well. You're in it. Ryan's well, founded by Ryan and Fort Common from Rolo Primary School. Scared me most was when I saw where the people were getting their water. I couldn't believe it. They were drinking from the lake. Because when a young boy like this, you can get the initiatives. What teacher teaching in the class, you can go and apply it because these people will help them. Because that is the poor people of Africa. I dream of the day when everyone in Africa has clean water. If we all work together, I think we can make the whole world a great place for everyone. Ryan and the rest of the Hurljack family continued to make a difference. Although overwhelming at times, they continued to pursue Ryan's dream. They
foundation has raised more than $800,000 for numerous water and sanitation projects. Over 70 wells have been built in many African countries, and more than 100,000 adults and children now have access to clean water. A lot of people can do their jobs. You don't need to be a grown-up before everybody listens to you. You can be a kid and you can be more responsible as well. Only if you try. Now I know what that means now. Bom, esse é o Ryan, né? Ele agora está com uns 26, 27 anos, esse Vitor tem uns 20 anos. Certo? Agora no acaso também na área. Somos a organização Fraternidade Sem Fronteiras. Somos a união de voluntários, padrinhos, apoiadores. Um movimento que começou em 2009 e hoje une milhares de corações. Acreditamos que a mudança que queremos ver no mundo começa dentro de cada um de nós e convidamos a todos para formar essa grande corrente fraterna por um mundo melhor. Na África, estamos em Moçambique. Acolhemos crianças das aldeias que vivem na extrema miséria. Elas recebem alimentação, cuidados com a higiene, participam de atividades pedagógicas e culturais. As primeiras crianças acolhidas hoje são jovens, recebem auxílio para seguir os estudos e formação profissionalizante. Tem também artes, oficinas, cursos e todo o incentivo à mentalidade fraterna. Água para a África. Em Moçambique, o sentimento de fraternidade perfura poços, fazendo jorrar água limpa e em abundância para as famílias que antes andavam quilômetros para buscar um balde de água suja. A chegada dos poços muda a paisagem do centro de acolhimento muçulmano. A terra dá o fruto, o alimento vai para o prato e todos aprendem a respeitar a natureza e cantar para colher. África, estamos no Senegal. Apoiamos e mantemos o orfanato Chemin de Futuro, que tira meninos das ruas de Dakar e dá a eles moradia, estudo, disciplina, cuidados com a saúde e capacita para um bom futuro. Na África, estamos em Madagascar. Uma das realidades mais comovedoras que encontramos. 850 mil pessoas passam fome e sede. Água só comprar. As famílias tomam banho só quando chove e bebem água suja. Unimos esforços. Acolhemos todas as crianças que viviam na rua sem estudar, pedindo migalhas. Hoje elas recebem refeição, atenção à saúde, participam de atividades culturais e todas estão na escola. Juntos, voluntários, colaboradores e comunidade, construímos o Campo da Paz e todos os dias 4.000 crianças e mães recebem alimentação, escovam dentes, tomam banho, lavam suas roupas e bebem água limpa. Cidade da Fraternidade. Ganhamos o terreno, lançamos a campanha e, unindo corações, estamos construindo 100 moradias. Em volta delas, área para cultivo sustentável, armazenamento de produção, oficinas de trabalho, escola, posto médico, espaços de convivência e lavanderia coletiva. Caravanas sem fronteiras vão à África. Médicos, dentistas, engenheiros, profissionais de diferentes áreas, padrinhos da causa, vão a Madagascar e Moçambique, atendem milhares de crianças, trabalham, servem, vivenciam fraternidade e tornam-se multiplicadores da causa. No Brasil, estamos no Nordeste. Abraçamos a causa pelo tratamento das crianças com microcefalia. No Centro de Apoio Integrado do IPESC, as crianças recebem o tratamento necessário. Quanto mais cedo, maior a chance de se desenvolver. É acolhimento e esperança para mães e filhos.
Brasil, estamos em Campo Grande. A música toca o sentimento e inspira novos e melhores caminhos. Jovens da periferia da cidade têm a oportunidade de estudar música e integrar a Orquestra Filarmônica Jovem Emanuel. É instrução para a vida. Brasil, um coração que acolhe. Estamos na fronteira do Brasil com a Venezuela. Jovens, famílias inteiras atravessam a fronteira para o Brasil em busca de uma chance. Tentam vencer a mais grave crise humanitária que o país já viu. Voluntários, empresários, apoiadores, todos unidos para ajudar as famílias venezuelanas. Construímos um centro de acolhimento onde as famílias recebem alimentação, dormitório, oficinas de trabalho e apoio para serviços sociais. Em todos os projetos, um sonho de fraternidade. Em todas as ações, o sentimento, a doação dos padrinhos que sustentam a causa. No Brasil e em vários países, a mobilização por um mundo melhor. A obra coletiva se multiplica pela sensibilidade e apoio de muitos corações. Vamos juntos mais longe, cada um fazendo um pouquinho, e todos ajudando a acabar com a fome e a construir um mundo de paz. Vimos que não precisa ter idade, só precisa ter o quê? Toda vontade, né? O Evangelho em prática. Tá certo? Vontade e perseverança. Porque as dificuldades vão aparecer na hora que você fazer o bem. Você tem que perseverar. Mas qualquer um, qualquer idade pode fazer. Ele fez, o Ryan fez aos 6 anos. Então, esse outro caso é de um espírito. Né? Mas precisa ser